Fala galera, tudo bem? Eu sou o Lucas. Eu sou a Priscila. E juntos estamos aqui para mais um Pode Nero. Pessoal, hoje a gente está aqui para falar de um assunto bem interessante. Na verdade, não é um assunto só, são várias dúvidas e pequenas perguntas que tanto vocês mandaram para a gente, quanto numa rápida busca a gente encontrou como dúvida do pessoal, que são alguns mitos do mundo do vinho. A gente sabe que quando a gente entende melhor de um assunto, a gente consegue beber um produto com muito mais segurança, de uma maneira muito mais assertiva. Então a gente está aqui hoje para tirar algumas curiosidades do pessoal. Verdade, Pri. Então, alguns dos mitos, porque existem muitos, né? Eu acho que faz parte da magia do mundo do vinho, mas a gente está aqui para realmente fazer com que a vida de vocês se torne mais simples e vocês bebam realmente com mais prazer, né? Então, Pri, qual é o primeiro mito que nos mandaram aí? Primeiro é um super interessante. Lu, Prosecco é o nome do vinho? Boa. Então, Prosecco é o nome de uma denominação de origem. Então, é uma certificação que vem lá do norte da Itália. Então, o espumante, feito com determinadas condições e com a uva Glera, o nome da uva é Glera, ele pode ser chamado de Prosecco desde que ele seja feito no norte da Itália. O nome Prosecco ele é mundialmente conhecido, né? Inclusive, para quem não sabe, por curiosidade, Prosecco é o espumante mais produzido em volume do mundo. Então, ele é amplamente produzido, geralmente um produto muito fresco, muito delicado. Só que vários outros países tentavam replicar o processo de elaboração e a característica do vinho. Então, muitas vinícolas ainda chamam de Prosecco, inclusive aqui no Brasil, mas o nome correto é chamar de Glera, porque Prosecco, em teoria, deveria vir somente do norte da Itália, lá da região do Vêneto. Que bacana. Agora, aqui com a nossa fichinha profissional de apresentadores. Muitos apresentadores, Sim. Né? Eu acho incrível, maravilhoso. Agora a gente vai para o segundo mito, e só se bebe espumantes em datas comemorativas? Não. Temos a resposta. Temos a resposta. Eu acho bacana, a gente já comentou disso em alguns outros momentos aqui do Pod, né? O quanto aqui, principalmente no Brasil, é associado com datas comemorativas, principalmente final de ano, aniversário. A gente sempre pensa também muito na questão do esporte, né? Quando finaliza um campeonato, o pessoal comemorando. Isso é uma coisa que vem muito da cultura, principalmente desde lá de Napoleão Bonaparte. Mas a gente tem que entender que não, o espumante ele pode ser bebido em qualquer momento. Como eu já falei outras vezes, a gente está num país que tem majoritariamente parte do território de clima quente, então a gente ainda pode aproveitar todo o ano para consumir. A gente tem hoje espumantes que eles são super gastronômicos, então Exato. Eles acompanham muito bem um prato, uma alimentação, uma refeição. Então não precisa ser bebido só em datas comemorativas. Tente colocar na tua rotina, tente colocar numa janta, aproveitar. Tenta fazer uma harmonização, né? Às vezes o pessoal só toma espumante sozinho, então acho que vale a pena o desafio e tentar explorar novas formas de consumo. E talvez explorar mais o que é o comemorativo, né? A gente às vezes fica esperando o ano novo, mas a gente pode comemorar coisas muito simples do nosso dia a dia e sempre com bom espumante. Com certeza vai ficar muito melhor a comemoração. Às vezes a gente pode comemorar tomar aquele espumante, né? Exato. Se a gente compra um produto muito especial, vale super a pena. Lu, agora uma pergunta muito polêmica. Acidez é o mesmo que azedo? Não é o mesmo. Então, a palavra azedo, ela tem uma conotação depreciativa, né? Então, muitas pessoas, tecnicamente falando, poderiam utilizar azedo como acidez, mas de maneira geral não se usa. Azedo está muito relacionado a um produto que já está passado, que ele já tem algum defeito, que ele já está oxidado, que ele está desequilibrado. Então, a acidez é um gosto que a gente sente quando coloca o produto na boca e causa aquela sensação de salivação. E a acidez, de todos os gostos do espumante, ele é o principal, porque ele que traz o frescor, a delicadeza e dá aquela vontade da gente degustar a próxima taça também. Então, acidez e azedo são diferentes, tá bem? Agora, Pri, o próximo mito, né, a próxima dúvida que tá na cabeça do consumidor é relacionada a um produto que é adorado pelo brasileiro, que são os espumantes rosé. Então, rosé sempre é feito com a mistura de vinho tinto e vinho branco? Perfeito. A gente, quando fala de rosés, é um mundo muito amplo. A gente tem N formas de produzir um vinho rosé. Então, uma das formas mais comuns é quando a gente faz um blend de vinhos tintos com vinhos brancos. Muitas vezes não precisa ser o vinho já pronto, porque quando a gente fala de vinho, a gente fala de um produto que já fermentou, que ele já tem um teor alcoólico. Então, muitas vezes é o mosto. O mosto é aquele suco da uva que a gente tem a partir do momento que a gente tem a prensagem das uvas. Então, a gente vai ter um mosto de uva branca com um mosto de uva tinta, faz esse blend e fermenta.
Também pode ser o vinho pronto, não tem problema de fazer esse blend. E uma das formas mais comuns é quando a gente faz também com uma uva apenas tinta, como é o caso da Pinot Noir. Então a Pinot, ela é uma uva que ela é tinta e a gente consegue fazer um vinho rosé, porque ela tem a casca mais fina, ela vai trazer menos cor. Então o que vai definir entre um vinho Pinot ser tinto ou rosé é o tempo de maceração com a casca. Exatamente. É o tempo em que ele fica fermentando junto com a casca, que é o que ele vai extrair a cor. Então, quando a gente vai formando uma quantidade de álcool ali, o álcool ele é um solvente e ele vai arrastando essas características da casca. Então, muitas vezes pode ser ali no jogo de tempo em que a gente permite esse contato. E também pode ser, sim, ali então do blend de mostos e também do blend de vinhos. Ah, vinho rosé, né? É Eu sou tudo de apaixonado por um espumante, um vinho rosé. Maravilhoso. É incrível. Uma delícia. E a cara do Brasil, né? Total, Totalmente. total. Entrou muito na moda. Acho que hoje em dia todo mundo já tem esse preceito que o rosé é muito bom. E lembrando, né? Rosé não tem nada relacionado a açúcar. Muitas pessoas achavam que o rosé era mais doce, mas não tem nada a ver. Ser rosé, ser branco, ser tinto. Açúcar é uma coisa. A coloração do produto é outra, totalmente diferente, né? Diferente. Lu, agora a gente vai para um outro assunto, então. Espumante e champanhe. É aí um assunto que todo mundo sempre toca nesse assunto. Espumante e champanhe, eles são sinônimos? Definitivamente não. Né? Então, é muito parecido com aquela história do Prosecco. Então, até a gente sempre fala aquela frase, né? Então, todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. Então, champanhe é uma região francesa que produz um espumante muito famoso, mas tudo que é feito fora de lá não pode ser chamado de champanhe. É chamado de espumante porque aquela região é protegida. Só que, popularmente, a gente chama porque é quase que uma marca, um selo que se tornou muito famoso. Isso a gente fala com amaciante de roupa, a gente fala também com esponja de aço, com lâmina de barbear. Então, são marcas que se tornaram fortes. Então, a gente às vezes não fala nem o nome correto do material ou do produto, a gente fala a marca. E champanhe, com certeza, né? É um case de sucesso que deu muito certo a seus 350 anos de história. Exatamente, eles se consolidaram muito no mercado. É exato. E inevitável que são uma inspiração para todo mundo, né? E agora a gente vai pro próximo. E essa daí é uma dúvida um pouco ácida, vamos dizer assim. Né? Então, vinhos caros são os melhores? Tan, 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 tan. Agora, Não minta. aquela minha resposta vem, depende, né? A gente sabe que quando um produto ele tem um valor agregado, normalmente tem um motivo para isso. Então, ele tem... Não só vinho, né, Pri? Não só vinho, em qualquer segmento da nossa vida, né? Então, ele tem um motivo para isso, muitas vezes além do necessário, mas se ele é um vinho caro, provavelmente ele tem um motivo para isso, tem uma qualidade técnica. Só que aí a gente tem que entrar num quesito que é, a gente está preparado, o nosso paladar está preparado enquanto consumidor para esse tipo de produto? O meu tá. O meu também. O paladar é uma coisa, a bolsa é outra. Exatamente. São totalmente diferentes. Então, a gente tem que entender muitas vezes o que a gente gosta para conseguir consumir dentro desse nicho. A gente tem que também entender até onde o nosso paladar já foi. Não adianta a gente estar começando e de cara assim, desembolsar um valor super alto por um produto super caro. Então, eu acho que assim, tem um ditado bem popular que fala que vinho bom a gente toma quando tá triste, né? Quando a gente tá feliz, qualquer vinho é bom. Então... Esse eu nunca tinha ouvido. Gostei. Então eu Essa acho é a nova bio do meu Instagram. Praticamente... Podemos colocar. Quando a gente fala de vinhos caros, eles tendem a ser vinhos muito bons. A gente tá falando de uma matéria-prima de mais qualidade. Muitas vezes ele vai ter um processo mais elaborado. Então ele tende sim a ter uma qualidade mais alta. Não quer dizer que vai ser o vinho que tu vai gostar mais. Então tem que muito bem entender o paladar, entender até onde tu tá disposto, até onde tu já entende para consumir e entender muito também do momento, da harmonização, da companhia. Mas em maneira geral, muitas vezes. Total. Lu, vinho doce leva açúcar? Açúcar adicionado. Ah, ok. Então, açúcar que não é natural da uva. Então, o vinho doce, ele pode tanto levar açúcar adicionado, exógeno, que a gente chama, quanto açúcar natural da fruta. Então, a maioria das vinícolas no Brasil hoje insere açúcar. E isso é um processo, problemas técnicos. Estamos dentro da vinícola, né, pessoal? Então, o barulho faz parte da nossa vida. Exatamente. Momento de engarrafamento. Exato, né? Tá sendo produto fresquinho ali. Então, o que vai acontecer é que sim, dá pra gente colocar açúcar no produto e não tem problema nenhum. E eu até gosto de fazer essa comparação. Não é porque eu coloquei açúcar no café que ele deixa de ser café. Eu, por exemplo, eu me adaptei a consumir o café sem açúcar, ou espumante mais seco, mas foi um hábito que eu cultivei. Então, quem diz assim pra mim, Lucas, eu prefiro colocar uma colherzinha de café no meu de açúcar no meu café.
Né? Porque aí tudo tem limite, né, pessoal? Então, o açúcar pode ser adicionado, sim. Em vinhos licorosos, geralmente o açúcar é natural. Nos vinhos espumantes, o açúcar pode ser adicionado. E no caso do moscatel, a maior parte do açúcar é natural da fruta, podendo ser corrigida para ter o equilíbrio perfeito do produto. Beleza? E a próxima que a gente vai é: a garrafa deve ser guardada deitada? Depende. Parece até às vezes engraçado, Fazer uma plaquinha, né? A depende. gente sempre fala depende, mas normalmente a gente guarda a garrafa deitada, a garrafa de vinho, né? Vinho tranquilo, não Sim. de espumante. Espumante a gente guarda sempre de pé, para ela manter em contato com a rolha, a gente evitar a entrada de oxigênio externo. Mas é aquilo, a gente tem que ter um produto que tenha muitas vezes um valor agregado para ter uma rolha natural, um produto que tu vai acabar guardando ele. Então aquele produto de consumo rápido, tu comprou no mercado, tu vai tomar daqui uma semana, 2, hoje de noite, não precisa ter essa preocupação. E também quando a gente fala de outras rolhas alternativas, né, tanto a rolha sintética, screw cap, esse movimento acaba não sendo tão necessário. Então se tiver oportunidade, se tiver um vinho com valor mais agregado, é interessante. Mas também, se não tiver, e for um vinho mais pro dia a dia, não tem problema manter ele de pé. Isso, lembrando que a Pri falou de uma maneira geral para os mundos dos vinhos, né? Mas no caso dos espumantes, a gente geralmente prefere manter ele de pé para evitar a perda do gás. Então isso é importante. Por isso que a maioria dos espumantes, se vocês prestarem atenção, a própria caixa de embarque do produto é de pé. Então são poucos espumantes que vêm deitadinhos. Lu, agora é bem parecida com essa pergunta, hein? As garrafas devem ficar no escuro? Boa. Então, sim, no ambiente que seja mais escuro possível, porque a luz ela acaba acelerando o processo de oxidação e envelhecimento do produto. Então, imaginem que a garrafa é como se fosse um protetor solar do vinho. Quanto mais escuro é o vidro, mais protegido também está da luz. Então, a dica é, se o produto já está numa garrafa transparente, cara, eu tenho que beber rápido isso aqui. Que ele foi feito para um consumo rápido, mas longe da luz, preferencialmente a longo prazo, tá? Então, às vezes o produto é muito bom, mas se fica exposto à luz, solar, geralmente vai aquecer também, então isso vai acelerando o processo de degradação do produto. Bem, é bem importante, é uma dica muito simples que faz toda a diferença para a gente armazenar os nossos produtos. Os melhores vinhos, Pri, são feitos com uma única uva? Esse é um mito, né? E a gente tem até na nossa legislação, muitas pessoas não sabem, mas quando a gente compra um produto e ele tem lá no rótulo o nome de uma uva, por exemplo, Merlot, não quer dizer que 100% daquele produto seja Merlot, né? A legislação brasileira, assim como muitas legislações ao redor do mundo, permitem isso. Então, muitas vezes a gente tem um percentual que a gente pode colocar de outras uvas para criar um equilíbrio dentro do produto e mesmo assim ele saia como varietal, como o nome de uma única variedade. Existem varietais maravilhosos, eu sou super fã de varietal, mas não quer dizer que um produto que seja um blend tenha menor qualidade. Na verdade, quando a gente cria um blend, se cria ele porque a gente quer encontrar uma sinergia, a gente quer trazer características de uvas diferentes, e normalmente são uvas que se complementam para que a gente chegue num resultado melhor. Assim, a gente consegue muitas vezes também, entre safras, manter um padrão de qualidade, um padrão da região. Em algum ano uma uva acaba vindo melhor, no outro a outra. Então, tanto os vinhos varietais, quanto os vinhos assemblagem, quanto os cortes, eles são vinhos muito bons. Não tem essa questão de ter menos qualidade ou mais qualidade. Vai muito do gosto pessoal, do que a pessoa gosta mais. Lu, vinho tinto harmoniza com carne e vinho branco com peixe. E é isso? Ou a gente pode brincar um pouquinho mais? Se a gente está começando e não quer errar, segue essa dica, tá? Então, a chance de errar, de ficar desequilibrado, porque harmonização não é ficar gostoso, saboroso, né? Então, a harmonização, existe uma técnica por trás. E ela não é tão complicada quanto a gente imagina, tá? Só que, às vezes, o que as pessoas pensam, né? Que harmonizar é porque a comida é boa, o vinho é bom, não tem como ficar ruim. Mas o bom é quando eles se complementam. Então, um ajuda o outro e a experiência em conjunto fica melhor. Isso é harmonização. Então, de maneira geral, peixe tem muito iodo na composição natural da carne. E o iodo com o tanino do vinho tinto acaba tendo uma sensação metálica no paladar. Então, se a gente, por exemplo, quer harmonizar com vinho tinto e peixe, o que a gente tem que escolher? Um peixe mais gorduroso, então quem gosta de atum, quem gosta de salmão, ou algum creme, algum acompanhamento no prato que tenha mais gordura, para acompanhar um vinho tinto. E esse vinho tinto não tenha tanto tanino. Então, a gente pode escolher um Merlot sem barrica, um Pinot Noir, um Tempranillo mais jovem. Então, vinhos que tenham mais fruta e um tanino mais macio.
Agora, se a gente pega um vinho tinto muito concentrado, muito pesado, ele vai passar por cima daquele peixe. E no caso das carnes vermelhas, o vinho branco pode acompanhar muito bem, só que geralmente tem que ser um vinho branco que tenha mais untuosidade e que tenha uma boa acidez. A acidez é tipo um detergente, limpa o paladar e essa untuosidade vai dar suporte para que a gordura da carne não predomine na hora da harmonização. Perfeito. Beleza? Deu até fome. Estamos com fome agora, né? Então já demos dicas de pratos aí. Outra dúvida que é muito recorrente e também faz sentido, mas é que garrafas pesadas sempre carregam bons vinhos? Perfeito. Esse a gente... Eu vou ser a resposta. Depende. Depende. Não, essa a gente entramos naquela questão dos vinhos caros serem melhores, né? O que acontece? A gente tem que pensar que o vinho, ele também é um negócio, a gente tem um conjunto de obra. Então, quando tu tem uma garrafa mais pesada, tu tem uma garrafa mais cara, tu vai gastar mais no frete, tu provavelmente vai perder espaço de armazenamento na tua vinícola. O que isso significa? Tu não vai colocar um vinho de baixo custo ali dentro. Então, normalmente, quando a gente usa uma garrafa mais grossa, mais pesada, a gente quer um vinho que ele tenha uma longevidade maior, porque a gente vai estar investindo mais, ou que seja um produto que ele precise dessa resistência. Por exemplo, uma garrafa de espumante. Como o espumante ele tem gás, as garrafas deles naturalmente são mais pesadas para a gente conseguir suportar essa pressão. Quando a gente fala de vinho tranquilo, normalmente vão ser produtos com valor mais agregado para a vinícola estar fazendo esse investimento em cima da garrafa. Exato, e isso também vai de encontro com todos os outros segmentos, né? Então, se eu tenho um produto que é muito bom, ultra premium, eu vou querer que a embalagem, a rolha, o rótulo, a caixa, tudo seja melhor. Isso acontece com a indústria de sapato, uma indústria de bolsa, um telefone, né? Só que às vezes a gente vai ter alguma frustração, né, Pri? Então a gente vai comprar um vinho com a embalagem impressionando, prova o vinho não era tudo aquilo. Acho que já deve ter acontecido com todo mundo. Infelizmente. Só que isso é um risco muito grande, porque eu, como consumidor, eu não volto para aquela marca porque eu me sinto traído, enganado. Então, o ideal é o conjunto da obra ser muito bom e, obviamente, a alma é o produto que está dentro da garrafa. Exatamente. Lu, vinhos antigos são mais saborosos? De maneira geral, não. De maneira geral. A gente está falando assim, 95% dos vinhos que a gente encontra no mercado hoje, disponíveis para venda, eles já estão no seu melhor momento, eles já estão disponíveis para serem consumidos, né? Então esses vinhos, se eu guardar por 5, 10, 15 anos, a tendência é que eles percam qualidade. Agora, existem sim grandes vinhos que melhoram com o tempo, só que aquela frase, vinho quanto mais velho melhor, que também é um mito, né? Muita. Vinho quanto mais velho melhor, talvez o mais famoso. Quando a gente fala isso, parece que o produto é eterno. E quanto que é o mais velho? É 10 anos? É 100 anos? Quanto é que é? Então, vinhos pra gente saber como... A gente tem que saber como guardar, qual vinho guardar, por quanto tempo. Então, Lucas, eu não tenho essa informação do vinho que eu tenho em casa. Então, beba. Né? Essa é a dica que a gente deixa. Se quer guardar o vinho para um momento especial, tenha uma informação prévia. Se a safra é boa, se o produtor é idôneo, se aquele estilo de vinho foi feito para ser guardado, que aí com certeza vocês vão ter sucesso na experiência de vocês. Exatamente. E agora, vamos lá para a última pergunta. O último mito é: só vinho tinto tem tanino? Não vou falar depende. Eu ia falar depende, mas eu não vou. Quando a gente fala de tanino, a gente está falando de algo que a gente encontra na casca da uva. Então, normalmente, vinho branco não tem tanino, porque quando a gente faz a elaboração do produto, essa uva ela é prensada e a gente não mantém a casca em contato. Mas, um pouquinho antes aqui, a gente falou das formas de elaboração de vinho rosé, e a gente falou que na elaboração do rosé a gente pode fazer uma maceração do pinot mais curta. Então, nesse caso, o vinho rosé vai ter tanino, menos do que um vinho tinto, porque ele ficou menos tempo em contato com a casca. Então, de maneira geral, os vinhos brancos não têm. Mas existem vinhos brancos em que a gente faz com o contato com a casca. Um dos grandes exemplos são os vinhos laranjas, né? Os maceratos. Então, a gente pode encontrar sim vinhos brancos com tanino, a gente pode encontrar sim vinhos rosés com tanino, mas de maneira geral, o vinho que mais vai ter tanino é o vinho tinto, que é o produto que mais fica em contato com a casca. E até, né, Pri, os vinhos brancos até podem ter seus taninos, só que o ideal é que a gente não sinta, né? Exato. Então, até porque geralmente o vinho branco tem mais acidez alta, geralmente o tanino tem que estar baixo para dar aquele equilíbrio, né? Pri, então a gente esclareceu muitas dúvidas, muitos mitos, né?
e a gente sempre fica à disposição para o pessoal. Quando tiver alguma dúvida, seja uma dúvida de um amigo, de uma pessoa conhecida que está começando ou não, toda pergunta é bem-vinda, né? Com certeza. Sempre nos envie. Tudo que pode ajudar a gente a consumir mais vinho é sempre bem-vinda. Exato. Então, até mais. Até a próxima, pessoal, e Saúde!